Paz de Deus, de nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos começar mais um estudo da Palavra de Deus, livro de Números, capítulo 14, do verso 26 em diante. Neste capítulo vamos falar de um dos dons mais importantes que tem, é o dom da obediência, da disciplina. Junto com a fé, são os dons mais importantes que tem. Vamos dar alguns exemplos de pessoas que tinham dons excelentes, mas não tinham o dom da obediência e desagradaram a Deus. Primeiro exemplo é Sansão, homem que tinha o dom da força, é o homem mais forte que teve na terra. Só que ele era desobediente a Deus e desobediente a seus pais, que o orientaram a não se casar com mulheres que tinham fé diferente da dele. Mas ele insistiu no erro, se casou com a Dalila, uma mulher filisteia que não acreditava no Deus de Israel, e ela corrompeu o coração dele e ele perdeu sua força. E todo mundo sabe a história trágica de Sansão. Salomão, a mesma coisa, ele pediu o dom da sabedoria, um dom excelente. Todos nós devemos buscar o dom da sabedoria. Mas só que a sabedoria, você saber a palavra de Deus e não praticar, não vale nada, tá bom? Então Salomão, ele conhecia a palavra de Deus. O rei Davi instruiu ele a não se casar com mulheres de outra fé, mas ele casou com egípcias, casou com mulheres de outros povos, e elas na sua velhice corromperam o coração dele. Ele adorou a deuses estranhos e desagradou o nosso Deus demais, né? Foi corrompido e fez coisas terríveis, tá bom? Então o dom da obediência é muito importante. Deus dá mais valor para aquele pequenininho, para aquele simples, que sabe pouquinho da palavra de Deus, mas pratica, do que aquele que tem cursos de teologia, que sabe muito da palavra de Deus, conhece a Bíblia de capa a capa, mas não pratica. Então essa pessoa não tem valor no céu. Exemplo disso quando Jesus Cristo fala que muitos chegarão no céu, né? E vão falar: Pai, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos. Aí Jesus Cristo fala: apartai-vos de mim, vais praticar a iniquidade, que eu não vos conheço. Jesus Cristo não conhece aquele que opera milagre, ele conhece aquele que é obediente, aquele que faz a vontade de Deus, tá bom? Os dons são consequência da fé, mas sem obediência, sem você obedecer a palavra de Deus, sem você ajudar o teu próximo, sem você obedecer a palavra de Deus, não tem como entrar no céu, tá bom? Tem que ser obediente, tem que pôr em prática a palavra de Deus, tá bom? Isso agrada ao nosso Deus. Aquele que me ama obedece aos meus mandamentos, é o que está escrito na palavra de Deus. Então, leiam a palavra de Deus e coloquem em prática o máximo possível. Jesus Cristo, ele mostrou o caminho para nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que seguir o seu exemplo, seguir os evangelhos de Cristo. Toda vez que a gente se desvia desses caminhos, que a gente deixa de praticar, a gente tem que clamar ao Senhor, dobrar nosso joelho no chão e clamar e pedir perdão em nome do Senhor Jesus Cristo e voltar aos caminhos do Senhor. Obediência, tá bom? Então tem que ser obediente, tá certo? É muito importante esse dom, é um dom excelente. Então vamos começar o nosso estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Números 14. Aos murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: até quando sofrerei com esta má congregação que murmurará contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Deus está ouvindo o que sai da sua boca. Então, que da nossa boca não sai reclamação, não sai murmuração, que da nossa boca saia confiança, palavras de esperança. Não, eu vou conseguir. Quando você vê alguém provado, você fala: não, você vai conseguir em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai ser liberto dessa enfermidade. Seu casamento vai ser restaurado. Tem pessoas que quando vê uma pessoa assim, fala: o meu casamento está ruim, ela fala: não, separa, isso aí não vai dar certo não. Você está sendo instrumento do diabo. Seja instrumento de Deus. A sua palavra tem que ser palavras de vida eterna, palavra que edifica. Não fala: o seu casamento vai ser restaurado em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai largar esse vício das drogas, você vai largar esse vício do alcoolismo, você vai ser liberto, você vai conseguir servir a Deus. Creia. Então, da nossa boca tem que sair palavras que edificam. Amém? Porque Deus está ouvindo e nós somos julgados pelas palavras da nossa boca. Diz-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Então, no Números capítulo 1, foi feito o censo. Deus pediu para Moisés fazer o censo de todos os homens hábeis para a guerra, de 20 anos para cima. E Moisés escolheu e fez essa lista. Eles estavam listados, escolhidos para entrar na terra prometida. Mas quando chegaram lá, não deram valor e murmuraram, reclamaram
e não tiveram coragem de tomar posse, não confiaram nas promessas do Senhor. E por esse motivo, todos foram morrer no deserto. E como a gente viu no vídeo anterior, eles com a boca deles falaram: melhor a gente morrer nesse deserto do que enfrentar esses povos, né? Do que morrer na guerra. Então Deus está cumprindo o desejo do coração deles aqui. Vocês preferem morrer no deserto? Vocês não acreditam que eu vou te dar, vocês vão vencer na guerra? Então vou cumprir o desejo dos vossos corações. Morram no deserto. É isso que Deus está falando aqui. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos farei habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Então Deus está falando aqui que ele jurou, ele ergueu a mão dele e jurou que ia dar essa terra para eles, mas eles não acreditaram. Mas Josué e Caleb acreditaram e vão entrar na terra prometida, tá? Amém? Porque aquele que crê vê os milagres e vê e toma posse da bênção. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vos desprezastes. Então, o povo que estava murmurando aqui, eles usaram os filhos como justificativa de não entrar na guerra, né? Se a gente for entrar nessa guerra, a gente vai sofrer, a gente vai perder, e eles vão tomar nossos filhos cativos, vão prender nossos filhos, vão sofrer. Então Deus falou: vocês estão achando que vocês não estão confiando que eu sou poderoso para dar vitória para vocês, e que esse povo vai pegar os seus filhos. Vocês não vão ver a bênção de Deus, vocês não vão entrar na terra prometida, mas os filhos que vocês achavam que iam morrer lá, os seus filhos que vão desfrutar do fruto daquela terra, eles vão ver o tamanho do meu poder, eles vão ver o tamanho da minha glória, da minha misericórdia, mas vocês vão morrer no deserto. Então toma cuidado com o que você usa como justificativa, não se justifique, não argumente com Deus, obedeça, tá bom? Se eles tivessem sido obedientes, entrado lá, já era para eles estarem desfrutando daquela terra, mas não, eles vão ficar peregrinando no deserto por 40 anos. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá neste deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Então esse verso aqui é um verso que, quando a pessoa lê pela primeira vez, acha que Deus está sendo rigoroso demais, que está sendo muito disciplinar, né? Porque os filhos não participaram do pecado dos pais, né? Por que eles têm que ficar também peregrinando no deserto por 40 anos? Por que Deus não colocou os filhos deles já na terra prometida e castigou só aqueles que não acreditaram, né? Por que Deus usou dessa forma para disciplinar, né? É muito simples. Tem uma playlist minha aqui sobre maldição hereditária. Então, era necessário, para quebrar essa maldição, porque a iniquidade dos pais fica nos filhos. E como é que funciona isso? Os filhos viram, durante toda a peregrinação no deserto, até chegar na terra prometida, o tempo todo os pais deles reclamando, murmurando, e isso fica no subconsciente das crianças. Eles aprenderam com os pais deles que reclamar é certo. Então Deus estava disciplinando os pais deles no deserto por 40 anos para que os filhos vissem a consequência da desobediência. Aí eles iam falar, nossa, aí as crianças iam pensar assim: nossa, meu pai, ele foi rebelde contra Deus e está sofrendo aqui no deserto. E é óbvio que Moisés, Arão, os sacerdotes, Josué e Caleb, que eram pessoas que tinham fé e acreditavam em Deus, iam orientar essas crianças, iam preparar elas, ia condicionar elas a ter a fé verdadeira, para elas estarem preparadas para tomar posse daquela bênção. Porque se elas fossem nesse momento lá para o deserto, elas iam morrer todas, porque elas estavam contaminadas com a falta de fé dos pais. Quantos pais que bebem, batem na esposa, tem esposa que trai o marido, e os filhos veem tudo isso. Isso fica tudo contaminado nas crianças, elas ficam com esses traumas. Isso tanto na parte psicológica como na parte espiritual também. Os demônios que estão influenciando os seus pais também vão atormentar os filhos, porque eles estão com essas maldições hereditárias. E para quebrar a maldição é pela fé em Cristo. Nessa época aqui não tinha Jesus Cristo, mas quando eles eram obedientes a Deus, a maldição era quebrada. Da mesma forma hoje na igreja, aquele que tem fé em Jesus Cristo e obedece, qualquer maldição hereditária é quebrada, qualquer ação do inimigo é quebrada. Então Deus vai te moldando, vai te limpando de todas as coisas ruins que você aprendeu com seus pais, com seus avós, né? Então Deus está fazendo aqui uma limpeza, uma libertação. Ele está libertando o psicológico dessa geração mais nova e também está libertando a parte espiritual deles, para que eles possam estar fortalecidos na fé, igual Josué e Caleb, para poder tomar posse da bênção. Porque se a gente for chegar lá de qualquer jeito,
para tomar posse da terra prometida, não dá certo. A gente vai ver aqui mais para frente aqui, né? Tem que estar preparado. Não pode ser de qualquer jeito. Então tem que buscar Deus na igreja, tem que estar orando, jejuando. Aí você recebe o milagre. De qualquer jeito você não consegue. Se você estiver ainda cheio de traumas do passado, se você não libera perdão, se você tem raiva do seu pai e da sua mãe porque eles não deram amor para você, é momento de você se limpar dessas coisas. E para você se limpar dessas coisas é só por Jesus Cristo. Jesus Cristo é poderoso para te limpar de qualquer trauma que você tem, de qualquer dor que você sente, de qualquer sentimento de culpa, qualquer sentimento de raiva. Deus vai te libertar de todos esses sentimentos. É só você buscar na igreja e na sua palavra, em oração e jejum, e Jesus Cristo vai te moldando, vai te limpando aos poucos. Ele vai encher o seu coração de amor, de perdão, de paz, e você vai poder tomar posse da sua bênção, tá bom? Então isso aqui é um verso muito importante, a disciplina é importante demais, porque sem libertação, sem purificação, não conseguimos alcançar a bênção. Verso 34. Segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Então aqui é o pior castigo que tem, é o afastamento de Deus. Deus ficou, esses 40 anos que eles voltaram para o deserto aqui, ele não ajuda da mesma forma com eles, ele se afastou. E quando a gente fica esse momento de que Deus fica longe de nós, nossa, como é ruim. Quando a gente busca e não encontra, é terrível, né? Mas quando a gente busca e sente a presença de Deus, é maravilhoso. Então, na vida nossa, todos nós passamos por esses momentos que Deus fica em silêncio conosco. Aí é momento para a gente refletir. O que a gente fez de errado? O que a gente fez? O que a gente pode fazer para melhorar? Aí Deus vai voltar a falar com nós. Porque todo aquele que o busca, ele perdoa, tá bom? Então aqui foi um momento de afastamento, tá certo? Às vezes Deus pode se afastar de você. Você pode buscar e não encontrar. Mas não desista. Continua buscando, que no momento certo, depois que você estiver limpo, Deus vai voltar a falar com você. Você vai sentir a presença de Deus novamente, vai receber seus dons novamente. Então fique em paz, tá bom? Continua buscando, porque só Jesus Cristo tem palavra de vida eterna. Santa Deus, não tem outro caminho. Para onde você vai correr, meu irmão? Para onde você vai correr, minha irmã? Clama a Cristo, tá bom? Só Ele pode te socorrer, tá certo? Verso 35. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara a espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra eles, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. A gente viu no capítulo anterior, né? Os outros 10 espias que trouxeram as más notícias morreram. Aquele que não acredita, que não tem fé, o salário do pecado é a morte. Mas aqueles que têm fé, Josué e Caleb, eles puderam viver. Que nem aqui, ó. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefuné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Então é muito simples isso aqui. Quem tem fé alcança a vida eterna. Agora aquele que não tem fé, aquele que não acredita nas promessas do Senhor, o salário do pecado é a morte. Então é muito simples isso e é muito sério, tá bom? Então vamos acreditar nas promessas do Senhor, vamos buscar e praticar para alcançarmos a vida eterna, tá bom? E falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito. Então tudo que Deus falou aqui, todo esse castigo que eles iam passar, Deus falou para Moisés e Moisés transmitiu ao povo. E na hora eles perceberam o tamanho do erro que eles fizeram, né? Aí bateu o arrependimento. Só que tem hora que é tarde demais. Então vamos tomar cuidado, porque tem momento que é tarde demais. Que eu vou deixar para aceitar Jesus Cristo mais para frente, na minha velhice, porque se eu aceitar no último momento da minha vida lá, eu vou ser salvo do mesmo jeito. Então eu vou fazer de qualquer jeito. Não é bem assim que funciona, tá bom? Tem momentos na nossa vida que é tarde demais. E além disso, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Se a gente vai estar vivo, então vamos tomar cuidado com isso. Esse aqui já era tarde demais. Eles já tinham pecado, já estavam distantes do Senhor. E quando a gente está nessa situação, não adianta você depois tentar fazer as coisas com as suas próprias mãos, tentar buscar a bênção pela tua força. Não vai dar certo. Eles vão tentar aqui, a gente vai ver que não vai dar certo. E levantaram-se pela manhã, de madrugada, e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Então, eles estavam arrependidos, que tinham reclamado, né? Só que Deus já tinha dado a sentença. Então não adiantava mais chorar o leite derramado. Eles tinham que ser obedientes e esperar a disciplina.
depois que tivesse a disciplina, eles poderiam tomar posse, né? Só que não, eles tentaram alcançar as promessas por eles mesmos. Não funciona isso. Aqui, ó. Aí Moisés vai repreender eles aqui, ó. Mas Moisés disse: por que quebrantais o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Então, se você está em desobediência, se você está no pecado, não adianta você tentar expulsar um demônio, curar um enfermo, se libertar do vício. Você não vai conseguir, porque você está no pecado. Não tem, é impossível. A presença de Deus não está com você. Você não vai conseguir, você vai ladeira abaixo. Você tem que buscar primeiro a obediência, se moldar ao caminho do Senhor. Aí sim, Ele na sua infinita misericórdia, a presença de Deus vai voltar e você vai vencer em nome de Jesus, tá bom? Mas esse povo não acreditou na repreensão de Moisés e foram lá, ó. Moisés está repreendendo ainda, ó. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Moisés deu a dica para eles aqui: não vai, Deus não está com vocês nessa coisa. Deus quis dar a terra para vocês, vocês não quiseram. Agora é castigo. Agora vocês têm que ficar 40 anos no deserto. Aceita. Não seja rebelde contra Deus. Eles foram rebeldes contra Deus na hora de tomar a posse, e agora estão sendo rebeldes contra Deus novamente na hora do castigo. Não quer aceitar o castigo. Tem gente que não quer aceitar o castigo. Você está passando uma prova, meu irmão? Se for por desobediência, se for por castigo, aceita. Busca Deus. Senhor, se é castigo, meu Senhor, isso aqui que eu estou passando, eu aceito, meu Senhor, me perdoa, me ajuda a melhorar, e Deus vai te libertar, meu irmão. Seja humilde, reconheça, aceita a repreensão. Se o teu pai, tua mãe te castiga, tira alguma coisa de você, você não pode ser rebelde contra o seu pai, você tem que aceitar o castigo, senão os seus pais vão adiar o castigo. É assim que funciona, tanto aqui na terra como no céu. Então não sejam rebeldes contra Deus, tá bom? Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis à espada, pois porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Então Deus está repreendendo aqui de novo. Não vai, são povos fortes. Se vocês tivessem com fé e tivessem acreditado na promessa que Deus fez para vocês, vocês iriam vencer. Mas como vocês estão contaminados pela desobediência, pelo pecado, e como Deus já julgou vocês têm que passar disciplina no deserto, não vai dar certo. Mas eles foram. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Moisés e a arca ficaram lá no arraial, no acampamento. O povo foi lá sozinho, sem a presença de Deus. Olha o que aconteceu. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitaram na montanha e os feriram, derrotando-os até Orna. Passaram vergonha. É a mesma coisa que os fariseus tentaram expulsar demônio lá, em nome de Jesus, mas não eram obedientes à palavra, não tinham fé verdadeira em Cristo, e o demônio colocou eles para correr, rasgou a roupa deles, santo Deus, e saíram correndo. Sem Deus a gente não consegue fazer nada. Sem a presença de Deus não conseguimos fazer nada. Tenho essa certeza. Então tudo que você for fazer, se você quer fazer uma viagem, já começa a orar: Senhor, eu posso ir nessa viagem? Pede um sinal para Deus. Se você sentir paz no teu coração, vai na viagem e fala: Senhor, vem comigo nessa viagem, me acompanha. Se você tem um projeto que você quer fazer, montar uma empresa, qualquer coisa que você se propõe a fazer, peça para que o nosso Senhor Jesus Cristo e que a presença de Deus e o teu Espírito Santo te acompanhe, meu irmão, minha irmã. Sem Deus a gente não consegue fazer nada, tá bom? Qualquer coisa, qualquer decisão na tua vida, procure saber a vontade de Deus e peça para Deus te acompanhar. Amém? Essa é a palavra para nós hoje. Busquem a obediência, pratiquem, aceitem a disciplina de Deus e vamos buscar agradar nosso Deus e não ser rebeldes contra Ele. Essa é a palavra para nós hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês. Ore a Deus por mim e pela minha família. Deus seja eternamente louvado. Em nome do Senhor Jesus Cristo.